Seguindo com as explicações do Rav Shneur Zalman, o Alter Rebbe nos explicou como no dia do Shabat nos desprendemos do plano físico e material. Por quê? Porque o mundo inteiro sofre uma elevação no dia do Shabat, porque nesse dia o mundo se encontra no modo Shabat, significa que a energia divina está num processo de elevação, de volta e conexão à sua origem, e portanto, com essa elevação, essa luz divina está menos encoberta, menos condensada, menos diminuída, e por isso podemos aguçar a nossa sensibilidade espiritual no dia do Shabat, e por isso no dia do Shabat também se fala que nesse dia nós podemos sentir prazer e deleite espiritual, o que é difícil durante a semana. Os nossos prazeres mundanos, terrestres, corpóreos, etc., são mais da ordem física ou das conquistas materiais. No dia do Shabat, já que o mundo todo está em estado de elevação, já que o fluxo de energia divina se eleva, e com isso nossa espiritualidade também se eleva, e com isso nós elevamos junto todo o lado material, o Kmamar, e por isso também nós vimos Asti Tanag Hashem, que no dia do Shabat podemos sentir até deleite e prazer em Deus pela divindade. E assim também nos diz o Alter Rebbe, assim está na liturgia, nas rezas que dizemos em Shabat, Ismechu bemalchutcha, Shomrei Shabat, Koreoneg, Isbeu veitangu mituvecha, que no dia do Shabat irão se alegrar com o teu reinado de Deus, ou Isbeu, vão se satisfazer e se regozijar e ter prazer e deleite da tua bondade, da tua benesse. Então somente no Shabat nós dizemos isso. Não? Por que só no Shabat Ismechu b'malchutcha? Por que até os tzadikim ou aqueles que servem a Deus, por que só no Shabat irão se alegrar? A pessoa tem alegria quando tem um motivo para isso, quando tem algo palpável, não é? Por que e para que se alegrar? Então ele nos diz que essa alegria e esse prazer são derivados do dia do Shabat. Mesmo as pessoas elevadas nos dias de semana, elas não chegam a captar, não têm acesso não chegam a vivenciar espiritualidade e divindade de forma tão intensa como no dia do Shabat. Por isso, de fato, esses conceitos não constam na nossa reza do cotidiano, que ou seja, a pessoa deve servir a Deus nos dias da semana, mas chegar a esse nível de prazer e regozijo, de deleite, a pessoa, nós trabalhamos, nos empenhamos, como se dissesse que isso tem um momento de trabalhar e tem um momento de recompensar. Shabat seria como a recompensa, que a pessoa então, entre aspas, é paga pelo seu trabalho espiritual, por aquilo que ela realizou durante a semana. Por isso ele nos diz, apenas no Shabat é que nós recitamos essa na nossa reza, Ismechu b'malchutcha, que irão se alegrar, etc. Veitangu mituvecha, irão ter prazer com a tua benesse, Deus. Porque de fato, quando a pessoa tem acesso a isso, quando a pessoa pode realmente se alegrar e ter prazer da divindade, e como nós dissemos, nesse mundo físico, materialista, etc., em geral, aquilo que nos dá prazer, alegria, são coisas de ordem material e física. E mesmo tzadikim, que são pessoas mais elevadas, que não se deixam levar só pelo físico, corpóreo, material, mas para sentir prazer espiritual, alegria pela espiritualidade, isso é muito difícil, almas incorporadas num corpo de carne e osso. Mas no dia do Shabat, quando há uma elevação do mundo, etc., isso se torna possível apenas no dia do Shabat, que aqueles que são Shomrei Shabat vekoreoneg, aqueles que observam o Shabat, têm esse prazer espiritual no dia do Shabat, Am mekadshei shvi, aquelas pessoas que consagram e santificam o sétimo dia, sendo ele sagrado para Deus, já que a pessoa nesse sétimo dia consegue se desvincular, se desprender do físico, do terrestre, do material, conseguindo se elevar, transcender, estar acima só dos afazeres mundanos, etc., acima do material. Então,
aí a pessoa consegue começar a captar prazer em espiritualidade, prazer divino. Astitanaga Hashem. Isso tudo é fruto dessa elevação que o mundo, o universo sofre no dia do Shabat, que então, como dissemos, o mundo inteiro se eleva a todas as criaturas. Por isso se fala que no Shabat se revela esse Oneg Hashem, esse prazer divino, prazer pela divindade. O Me'ein Olam Haba, que isso é um tipo de recompensa, remuneração. Por isso, de fato, o Shabat é chamado de uma amostra do mundo vindouro. Em geral, se fala que a nossa vivência aqui nesse plano terrestre, nesse momento, no Olam Hazeh, nesse mundo, Hayom Lasotam, hoje, nesse mundo, é o momento de fazer, de produzir. Não é o momento da remuneração, da recompensa. Por isso, tem pessoas muito elevadas que fazem coisas maravilhosas, mas que aparentemente a vida não lhes trata da melhor maneira. Eles não estão sendo recompensados e remunerados pelas suas ações fabulosas. Por quê? Porque essa recompensa fica guardada para o plano eterno, para o plano superior em moeda forte, por assim dizer, para o Olam Haba. Mas o Shabat se constitui numa amostra do Olam Haba, do mundo vindouro, onde há essa remuneração, essa recompensa, já que no mundo vindouro haverá o prazer maior, o prazer das almas, como as almas que têm um prazer muito elevado no Gan Eden, no paraíso, depois de terem atuado aqui nesse mundo, que elas usufruem, um prazer que a gente nem entende, nem sabe descrever, e por isso talvez não nos atraia o prazer de usufruir da luz da Shekhinah, da presença divina. O que é esse prazer? Nós, seres carnais, não conseguimos visualizar tanto, mas de qualquer forma é um prazer infinito, um prazer imenso. Uma amostra disso pode-se ter aqui, nesse mundo terrestre, nesse mundo físico, ainda almas incorporadas, quando no dia do Shabat. Ou seja, essa luz e energia divina que as almas captam, uma luz não condensada, revelada no plano superior. Nos dias de semana a gente não tem acesso, mas no Shabat ele nos diz, seria como que Mashal HaMelech HaYoshev Al Kiso Beichal Malchuto, como o rei que está sentado no seu trono, que então ele está com todo o seu esplendor. Então no dia do Shabat é como se a gente se aproxima do rei nessa situação, contemplando todo o seu esplendor. Portanto, esse é o motivo que o Shabat propicia também, tem esse potencial de dar prazer espiritual, prazer divino. Isso está presente de tal forma She'oneg Shabbat u'me'ein oneg haneshamot. De fato, se fala que o Shabbat é me'ein olam haba, é uma amostra, é uma partícula do mundo vindouro. Então, no Shabbat existe até um prazer do Shabbat, um prazer espiritual, a exemplo, como amostra, algo parecido, similar ao prazer que as almas têm no mundo vindouro. O prazer infinito, o prazer mais elevado quando elas estão usufruindo da Shekhinah. Porque no Shabbat, a luz divina espiritual da alma da pessoa se revela de forma evidente. Algo similar às almas como elas estão no seu esplendor no mundo vindouro. Consequentemente, quando a pessoa se desvincula, faz uma pausa e interrompe os assuntos terrestres materiais da semana, o mitiagea leidabek belokut, e se esforça. Essa revelação não vem, não paira, não cai do nada. A pessoa tem que se empenhar, se esforçar, se preparar para atraí-la, para captá-la e recebê-la. Mas quando a pessoa se esforça em conectar-se com Deus, então no dia do Shabat ela pode chegar nesse nível até de prazer espiritual, deleite espiritual, prazer com a divindade. O Bechinat Kibul Scharan, isso é uma amostra também, isso já é como se fosse um adiantamento da recompensa do pagamento. Ou seja, Avodat Hashem Beyom HaShabbat Ken Kibul Sachar, o serviço a Deus no dia do Shabat seria como a remuneração que é reservada, guardada para o plano futuro. Mesmo que para sentir
essa espiritualidade, para sentir esse prazer espiritual, a pessoa tem que se esforçar. Aqui não vai vir de graça. A pessoa ainda tem que se esforçar. Por quê? Porque nós estamos ainda, a alma está incorporada, a alma não está solta, livre, cheia de espiritualidade. Não, a alma ainda está restrita a um corpo físico, a alma ainda está num habitat terrestre, material, etc. E isso mesmo no dia do Shabat exige de nós um trabalho espiritual, um serviço com esforço, com empenho de meditação, de concentração na reza. Mas quando a pessoa faz isso, então, Mikol Makom Nechshav Adavar, ele consegue não só se esforçar a trabalhar, mas também obter algo da remuneração, da recompensa. Ele consegue chegar a não só vislumbrar, mas sentir e vivenciar um prazer espiritual, um prazer por Deus e com Deus. É como se fosse então já um adiantamento, parte da recompensa, já que no dia do Shabat, o próprio serviço espiritual da pessoa, esse empenho que a pessoa faz, a concentração na reza, já o próprio serviço é com prazer, com uma satisfação especial, com uma elevação. A pessoa começa a sentir prazer e deleite com a divindade, pela divindade. Conforme diz Isaías, falamos, Astitanaga que então você irá ter prazer com Deus. Nosso trabalho espiritual, nos dias da semana, também devemos rezar, também devemos nos concentrar, também deve haver devoção, mas nos dias da semana, o nosso empenho em fazer, produzir, realizar, e não tanto usufruir com prazer, com satisfação. Nos 6 dias da semana, uma vez que a luz divina ela está mais condensada, a energia divina presente no mundo vem oculta, vem restringida, etc. Por isso, também isso se reflete na pessoa. Então, nos 6 dias da semana, nosso trabalho, nossa função é de elevar o material, de vincular a matéria com espiritualidade e com divindade. Então, nos 6 dias da semana é o momento de agir e produzir e não de usufruir, de deleitar-se. Nesses 6 dias, é fazer, realizar, produzir, em termos espirituais, trazendo, como a gente falou, revelação divina para o campo físico e material. Então, já que a gente está ocupado nos 6 dias da semana com afazeres materiais, etc., então a gente não se desprendeu da matéria, então ainda não estamos preparados, capacitados para sentir prazer com o espiritual. Em Bavodazu Regesha Oner Melokut, ainda não sentimos nos dias de semana esse prazer, esse deleite, porém, quando chega o Shabat, definitivamente, nos diz o Alter Rebbe, podemos sentir até prazer com a espiritualidade. Nos livros racídicos posteriores, os mestres racídicos, os Rebbes, depois do Alter Rebbe, assim falou o quinto Rebbe de Chabad, dizia, esses discursos racídicos do Alter Rebbe estão numa coletânea que foi editada pelo seu neto, Rebbe Tzemach Tzedek, chamado Likutei Torah. Então, o quinto Rebbe dizia que quando sentamos, eu disse senta no quarto, no Shabbat de manhã, por exemplo, né, e abre o Likutei Torah, abre esse livro que nós estamos estudando, ele vê divindade, contempla a essência divina. Ou seja, talvez para alguns seja difícil no início se habituar a conceitos abstratos, conceitos espirituais, ideias cabalísticas, temática mística. No nosso mundo materialista, não é? Aqui e agora, terrestre, físico, corpóreo, de fato nós estamos acostumados, habituados com isso, mas toda a ideia da Hassidut, e particularmente esses ensinamentos do Alter Rebbe, esses discursos racídicos, assim foram definidos como um telescópio, como um óculos, como algo que nos dá visão do divino. Quando nós começamos a contemplar, entender mais espiritualidade, nossa alma, os poderes dela, o significado espiritual das coisas, e com isso, Yediat Elokut, conhecimento da própria divindade,
se aproximar à divindade, conhecer mais até da essência divina. Então, esse é um dos frutos desse estudo maravilhoso, que às vezes pode parecer um pouco difícil e muito elevado, mas esse é o princípio, de nos elevar a um patamar mais alto, de nos tirar só do campo físico materialista e nos elevar para um mundo mais elevado e espiritualizado.